vamos ler aí Cantares de Salomão, capítulo 5, versículo de número 9. Aleluia, eu estou muito alegre, eu estou sentindo algo assim. Eu estava até passando mal, irmãos. Eu vou confessar para os irmãos, não estava legal, não. Estava mal, de verdade. Mas Jesus é tão bom, né? Eu venho com os irmãos naquela estradinha. Aí eu fico agoniado. Fico faltando ar, não sei, não nasci para curvas. Outro dia eu fui no parquinho com o Gabriel e inventei de brincar naqueles... É carrossel que chama, né? Tem uns aviãozinhos. Né? Eu sentei num aviãozinho daquele, irmão do céu. Na terceira volta, tive que fechar o olho e fazer assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Parecia que o mundo estava se acabando. Então, o que acontece comigo? Mas já passou. Quem achou, diga amém. Amém. Glorificar a Deus é bom e não é pecado. Isso é interessante, né? Dar glória a Deus não faz mal, não é pecado, não é heresia, você pode dar bastante. Diz assim o texto santo: que é o teu amado mais do que outro amado? Ó tu, a mais formosa entre as mulheres. Que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuraste? Na versão amplificada diz assim: o que é que tem o teu amado que os outros não têm? Aonde o teu amado é melhor que os outros amados? Ó mulheres de Jerusalém, ó mulher de Jerusalém, que tanto nos conjuraste. É um texto que eu creio que os irmãos já leram bastante. O livro de Cantares de Salomão é um livro que geralmente ele é lido, ensinado, textos em encontros de casais. Não é? E é um livro romântico, é um livro poético, está dentro da literatura sapiencial no livro judaico, ou na Bíblia judaica. E confesso para os irmãos que eu tenho uma certa dificuldade de encontrar Jesus no livro de Cantares. Eu tenho uma certa dificuldade. Mas esse texto, como tema, ele é propício. É óbvio que o livro está falando de um rei, de uma moça e de um casamento, de um coro, não é? O casamento judaico tinha um coro de jovens. E é o que está acontecendo aqui a partir do versículo 9. Há um cântico improvisado, há um repente, onde as moças, as filhas das bodas, cantavam para a noiva em improviso um cântico, e geralmente neste sentido, perguntando sobre as qualidades do noivo. E a noiva em seguida dava uma resposta. Se você continuar lendo o livro, que nós vamos ver daqui a pouco, há uma resposta da noiva para as pessoas que estão, através de um cântico, fazendo certas interrogações. E essa pergunta, ela caiu bem para o tema da mensagem. O que é melhor, aliás, que é o teu amado mais do que outro amado? Aonde ele é melhor? Quais são as qualidades que ele tem? Então eu gostaria de pregar nessa noite nesse tema. Porque Jesus é melhor. Existe uma mensagem em áudio nesse tema. Mas eu queria compartilhar com os irmãos o quanto ele é digno de ser adorado. Porque às vezes nós saímos de nossas casas e dirigimos-nos à igreja com uma perspectiva. O que é que Deus vai falar comigo? Será que vai ter uma revelação para mim? E nós criamos uma perspectiva, e aquela perspectiva proposta pelo Espírito Santo, às vezes ela foge. Qual é a maior perspectiva de um culto? É de adorar a Deus. Quem adora a Deus tem respostas de Deus.
quem magnifica a Deus, com certeza vai ter resposta de Deus. Então, a proposta do Espírito Santo é: vamos adorar a Ele, mas vamos identificar por que Jesus é melhor. Porque, primeiro, há muitos Jesuses por aí. O de pedra, o de pau, o de madeira, o da filosofia, o da pregação de muitas pessoas, o do cinema, não é? O dos livros. Tem muitos amados, tem até amado Batista, né? Então nós entendemos que o nosso amado, ele tem características que em nenhum outro se encontra. Por isso que ele deve ser adorado. Quando você entrar na igreja, deve glorificar a Ele, magnificar a Ele e dar graças porque você está aqui, está vivo. Mesmo nessa noite fria, você veio ouvir a sua palavra e veio cantar hinos e veio orar e receber oração e quem sabe uma revelação de Deus. Porque Deus é capaz. Então, eu queria começar com a seguinte frase, revelando três, tem muitas, mas não daria tempo de falar de todas. Eu vou falar de três características que revelam que Jesus é melhor. Você optou pelo melhor. Tomou a decisão certa quando o aceitou como seu Salvador. Você tomou a decisão certa quando disse: a partir de hoje, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E oxalá realmente Ele tenha o senhorio na tua vida. Veja bem, o nosso amado é melhor porque, primeira característica, eu não fiz nem anotação, hoje eu estou na bênção. Porque o nosso amado é melhor. Pergunta isso para o teu irmão, por que Jesus é melhor? Primeiro, porque ninguém sofreu como Jesus sofreu. E automaticamente, neste sofrimento, revela o grande amor que Ele tem para conosco. Olha, irmãos, eu gostaria de, nesse tópico, revelar para os irmãos algumas coisas, sem precisar de citar texto, sobre o sofrimento de Jesus. Eu gosto muito de falar do sofrimento de Jesus. Jesus, ele cresceu em uma cultura, ele se tornou jovem, dentro de uma religião judaica, com seus pais, e quando chegou o momento de consumar a obra, Jesus, ele entrou no ministério, convocado pelo Espírito Santo, ele já sabia de tudo aquilo, orientado pelo mesmo, e quando chegou o momento dele subir à cruz do Calvário, dele ser morto por nós, eu queria falar aproximadamente de 12 horas antes dele chegar à cruz do Calvário, por ordem cronológica, para você entender o valor que você tem, e para você entender o valor que devemos dar a Jesus, porque às vezes Jesus, nós falamos do sofrimento com muita facilidade, parece que não toca mais o nosso coração. Assistimos clipes de grandes hinos, assistimos filmes como outros, A Paixão de Cristo e outros, e parece que está comum, mas a proposta do sofrimento de Cristo, de tudo aquilo que você já leu, ela tem um aprofundamento muito grande, porque tem tudo a ver com você, tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver conosco. Jesus, ele, na quinta-feira, à tarde, ele já estava reunido com os discípulos em Betânia. Há uma controvérsia, que eu não quero entrar nesses detalhes, sobre dias exatos, eu não quero entrar sobre isso, não quero falar disso. E na sexta-feira ele prepara a Páscoa para comer com os seus discípulos. E a Bíblia diz que Judas já tinha proposto em trair Jesus,
já tinha colocado no seu coração. Mas para quem conhece a tradição cristã, contada pelos judeus cristãos, Jesus ele não se alimentou muito bem naquele dia. Ele estava tenso. Havia, aliás, já uma revelação no coração de Cristo, porque ele sabia do pavor que ele ia passar na cruz do Calvário. Então ele não se alimenta direito. Mas ele faz o ritual da Páscoa e ele sai daquela casa. Segundo a Bíblia, ele vai para o Getsemane. E quando ele chega no Getsemane, aproximadamente 4:30 da tarde para as 5 horas, eles instalam ali, quem sabe algumas tendas, diz um historiador que se instalavam tendas, e acampavam-se ali. Jesus tinha o hábito de ir para o Getsemane. Em outras passagens, nós encontramos ele indo para lá com os discípulos, no livro de João. E Jesus fica com eles durante aquele período da noite. E quando é aproximadamente meia-noite, Jesus vai orar. E ele faz uma oração, e todo mundo conhece a oração, a famosa oração do Getsemane. Quando ele deixa Pedro, Tiago e João, ou Pedro, João e Tiago nessa ordem, e ele diz: fica aqui que eu vou ali, vigiai comigo, e quando ele volta, os discípulos estão dormindo. E a oração que Jesus fez foi essa: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Lógico que ele está falando do momento da cruz do Calvário. Jesus não está com medo da morte. Tem pessoas que colocam medo em Jesus. Jesus não tinha medo da morte, porque medo é desequilíbrio psicológico. E eu não acredito em um Cristo desequilibrado psicologicamente falando. Ele tinha todo equilíbrio, mas ele sabia o pavor do Gólgota, o pavor da cruz. Então ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. É interessante que tem pessoas que arrumam medo para Jesus. Jonas, eles disse: sou eu o problema desse barco, pode me lançar aqui. Não teve medo da morte. E Jesus disse: eis, o meu testemunho é maior do que o de Jonas. Aliás, eis aqui quem é maior do que Jonas. João Batista não tinha medo da morte quando disse para Herodes: você está em adultério, essa mulher é do seu irmão. E Jesus disse: o meu testemunho é maior do que o de João Batista. E o povo que arruma medinho para Jesus. Ali não era medo, era pavor. Sabe o que é a diferença de medo para pavor? O pavor é porque você se depara com a realidade. Você sabe que vai sofrer. E ele no Getsemane, ele sabia disso. E ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E toda vez que ele dizia isso, ele te via indo para o inferno. Ele me via sofrendo. Então ele dizia: mas se não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a vontade de Deus era te salvar. A vontade de Deus era te tornar templo do Espírito Santo. A vontade de Deus era tirar você das trevas e colocar no reino da luz. Mas para que isso acontecesse, o seu filho unigênito, o seu único filho, porque ele não tinha 2, nem 3, nem 4 filhos. Deus só tinha um filho. Os anjos não eram filhos de Deus no sentido de gerados, sim de criados. E só Jesus era filho de Deus. E o seu único filho tinha que subir ao Gólgota, tinha que morrer na cruz do Calvário, tinha que ser sacrificado, para que você fosse liberto, para que eu fosse liberto, e para que nós estivéssemos aqui nessa noite, sentindo a sua presença, o seu poder, a sua glória, a sua graça, e poder glorificá-lo com toda a força do nosso coração, e dizer: bendito és tu, Senhor. Aí ele foi preso exatamente, aproximadamente, para não dizer exatamente, mudando aqui o curso, às 2 horas, das 2:10 para as 2:20, para ser preciso nas vigílias, na terceira vigília da noite. E esta é a ordem exata. Do Getsemane ele vai para a casa de Anás. Se você ler a história bíblica, Anás não era mais o sumo sacerdote, só João diz isso. Portanto, não era para ele ir para a casa de Anás. Ele tinha que ir para a casa de Yosef, ou Caifás.
Ele vai para a casa de Anás covardemente, ele apanha muito. Ele é esbofeteado. Passa boa parte daquela hora num quarto escuro. Dali, a reunião é formada no Sanedrim, no Sinédrio. E ele é levado para Caifás. Mais uma vez, Jesus apanha muito. Leia João 18 e 19, 17, 18 e 19, quando você tiver tempo. É muito revelador. Da casa de Caifás, ou do Sinédrio, ele é mandado para a casa de Pilatos, lá na Fortaleza Antônia. Isso ainda não é 4 horas da manhã. Pilatos tem uma entrevista com Jesus, está muito aborrecido porque foi acordado. Então Pilatos descobre que ele é galileu. Pilatos envia-o para a casa de Antipas, Herodes Antipas. E ele apanha mais uma vez na casa de Herodes. Jesus já está deformado, inchado, cortado. A Bíblia diz em Isaías 50, versículo 6, que os seus cabelos foram arrancados. Quando nós lemos a Misná e o texto do flagelo, qualquer flagelo, eles puxavam a barba do sujeito sem anestesia, eles arrancavam a barba com pele e carne e tudo, arrancavam os cabelos. Tudo isso Jesus passou. Da casa de Antipas, na ordem cronológica, ele volta para Pilatos. Agora Pilatos tem mais uma entrevista com ele. Pilatos ironiza com os judeus, aborrece os judeus, tentando dizer que vai livrar Jesus. Era mentira. Agora Pilatos o leva para o flagelo. Nós estamos quase 5 horas da manhã. Irmão, você não tem ideia do que é um flagelo. Não vá pensar que você está aqui porque é um corpinho bonito no globo terrestre. Você está aqui porque você foi pago. Alguém te comprou com grande preço. Mas muito alto mesmo. Não foi precinho de euro, dólar, não foi um bode, não foi um preço muito alto. Preço de uma vida inocente. De alguém que merecia todo o louvor. E está sofrendo por você e por nós. Você não tem ideia do que é o flagelo. Você pensa que Mel Gibson colocou tudo naquele filme? Você não tem ideia do que é aquilo. Não é aquilo não. Aquilo é uma parte. Há uma tradição que vingora, que para não revelar o flagelo totalmente, ele foi até criticado por aquilo lá. Você não tem ideia do que era o ritual do flagelo. Além de arrancar o cabelo, eles levavam chutes no pé da barriga. O flagelado tinha derrames de urina, se urinava todo. Eles batiam com varas, e eles contavam, 1, 2, 3, eram 40, e eles nunca acertavam, porque eles começavam a rir, e ele de propósito fazia-se de esquecido, quando alguém perguntava, quantas já foram? Me esqueci, começa de novo, e eles começavam de novo, e isso ia batendo até matar o sujeito. Eles usavam vários instrumentos de tortura no flagelo. E o sangue caía. Dizia a tradição romana que se um flagelado se colocasse de pé em posição ereta, não podia mais ser flagelado. Daí o sofrimento maior, porque Jesus não se rendia a uma posição ereta. Ou não caía de joelho. Então ele ficava numa posição de flagelo, amarrado com as mãos encurvado para apanhar nas costas. Se ele cai, ele não apanha mais. Mas se ele cai, ele se levanta. Parece que ele está dizendo, eu estou comprando a minha igreja. Eu estou salvando pessoas. Eu estou tirando pecado. Eu estou dando saúde espiritual. Você não vê, quem estava perto não via, mas lá no coração de Jesus, o Espírito Santo parece que consolava ele, dizendo, aguenta mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho. E ele está sofrendo, sofrendo e sofrendo. Quando Jesus sai do flagelo, meu querido, escuta aqui, deixa eu falar bem calmo contigo. Quando Jesus sai do flagelo, ele está irreconhecível.
Tinha que ser muito amigo de Jesus para saber que Jesus era Jesus. Se não soubesse, se não fosse e colocasse ele no lugar, ninguém o conhecia. Ele estava roxo, inchado. Os romanos tinham tanta manha de bater com chicote que tinha soldado, chicoteador, não sei como é que chama aquilo lá, que ele acertava na sobrancelha do indivíduo sem atingir a pálpebra. De tanto treino que ele tinha. Eles arrancavam a pele, centímetro por centímetro. Você sabia que Jesus não tinha a pele das costas quando foi para o Gólgota? Não tinha. Arrancaram toda a pele de Jesus. Estava apenas a carne. E colocaram aquele manto, e aquele manto grudou na carne, aquilo colou na carne. E ele agora é convidado a levar a cruz nas costas. E ele vai com aquele pau pesado, amarrado nas mãos. E aquilo, quando perdia o equilíbrio, ele caía. Aquele pau caía no pescoço, aquilo doía, aquilo machucava. O rosto ia sendo machucado mais e mais. Pegaram um homem lá para colocar, para ajudar Jesus a levar a cruz. Até parece que os soldados romanos tinham dó, né? Estou com dó. Não era dó, era medo de que o flagelado não morresse antes de chegar no lugar da crucificação. Não podia. Tinha que morrer no lugar determinado por Cláudio, Nero, Tibério, César. Ou pelos imperadores ou pela lei romana. Quando chegaram no Gólgota, arrancaram a capa de Jesus, aquilo sai com um pedaço de carne, com tudo, que estava coalhado, grudado na pele, na carne viva. E ele aguenta firme. Porque ele estava te vendo aqui nessa noite. Ele sabia que sem aquilo você não tinha chance nenhuma. E agora ele é deitado em cima daquele madeiro, puxa seu primeiro braço. Já existia um furo lá. E eles pegam a primeira pancada para atravessar o pulso, a segunda pancada para acertar o buraco. Depois uma sucessiva de pancada, até o cravo varar aquele pau e ser dobrado do outro lado. E aquilo doía. Eu descobri uma coisa lendo um livro. Um livro chamado Caminho do Gólgota. Não se sabe o autor desse livro. Em todo flagelado se colocava uma cunha nos pés do crucificado. Para que o crucificado pudesse apoiar os pés e dar aquele impulso, e o sangue, através das mamárias, subir até o coração e assim o cérebro continuar. E ele ia, vivendo e agonizando até morrer. No de Jesus não tinha aquela cunha, ele foi pregado direto em cima dos cravos. E aquela força que ele queria fazer, tinha que fazer em cima dos cravos e sobre o braço para respirar. Para inalar um pouco de ar, para que o pulmão ficasse livre, para que ele pudesse inalar. Amigo, irmão, querido, amado, ninguém sofreu como Jesus. Depois aquela cruz foi foi levantada, e aquilo machucava, ele foi pregado e ficou exposto. Aquele vento gelado, soprando com aqueles grãos de areia, aquilo batia nas feridas. E você sabe que um flagelado, um crucificado morria amaldiçoando, amaldiçoava o templo, amaldiçoava Deus, amaldiçoava o sacerdote, amaldiçoava os profetas, amaldiçoava a Torá. Todo crucificado morria amaldiçoando. E o grande mistério é que Jesus estava calado, em silêncio. Os corvos já picando, beliscando, o da direita, o da esquerda, e Jesus quieto. A Bíblia diz: como o cordeiro mudo não abriu a sua boca. No capítulo 53, no versículo 6 do profeta Isaías, tem um texto que me chama a atenção no hebraico. O português traduziu assim: ele foi moído pelas nossas transgressões. O texto hebraico diz triturado, como um grão de trigo. Uma pedra que passou por cima, esbagaçou, amassou, transformou em pó. Isso deduz bem o sofrimento, o nível do sofrimento que Jesus passou por nossa causa. O nosso amado é melhor, porque ninguém sofreu como ele. Então, se você é crente em Jesus Cristo,
Saiba que você não é crente porque você é sabido, porque você é bonito, porque você é intelectual, porque você tem dinheiro, porque você é pobre, porque você... Não, você é salvo, porque Ele te comprou, Ele te arrancou das mãos do diabo e disse, é meu, e ninguém toma. Ninguém vai ganhar salvação por mérito, porque senão o forte poderia subjugar o fraco ou judiar do fraco. Você não consegue ser crente como eu. Não, você é fraquinho. Dê glória a Deus fraquinho, porque você é salvo em Jesus Cristo, porque não é mérito seu, é dele. Toda honra e toda glória é para Ele. Um dia você vai ficar forte. Porque o nosso amado é melhor, porque ninguém amou como Ele amou. Ninguém sofreu, e esse sofrimento... Eu gosto de João capítulo 13, versículo 1, diz, parte B do versículo, e Ele amou até o fim. Quem Ele começou a amar, amou até o fim. Sabe por quê? Amor que se acaba é amor que não começa, que não começou. Amor que termina é amor que não teve início. A Bíblia diz que Ele amou até o fim. Ele começou a amar até Judas, que o traiu. Ele continuou amando até o fim. Porque ninguém faz o que Jesus fez se não amar. E Ele está agora pendurado na cruz do Calvário. Um grupo o injuria. Um outro grupo blasfema. E um outro grupo faz chacota da vida messiânica, transformando ele no profeta Elias, ou quem sabe invocando o profeta Elias. Mas Jesus simplesmente, são 7 palavras que saem da cruz do Calvário, 7 palavras. E uma delas é muito interessante. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mas glória a Deus, porque quando Jesus inclinou a cabeça, eu não sei se os irmãos lembram, tinha um canto que nós cantávamos que dizia assim, foi feito assim, a cruz do Salvador, madeiros lavrados com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Olhando para ele, perguntando o mestre, assim o indagou, és o rei do judeu? E Jesus respondeu, na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Com coroa de espinho, a fronte sangrando, ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. E às 3 da tarde, inclinando a cabeça, ali inspirou. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiros lavrados com pregos cravados, pesada ficou. A morte de Jesus é a morte, garante a nossa entrada no reino celestial. Que coisa linda é alguém me amar de tal maneira que disse, eu vou trocar a minha vida pela dele. Eu vou trocar por a dele. Irmãos, escute só. Porque o nosso amado é melhor? Porque ninguém sofreu como Jesus sofreu. Segundo, por que o nosso amado é melhor? Porque ele tem uma palavra que ninguém tem. O nosso amado é melhor, porque a forma dele falar conosco é uma forma que ninguém consegue falar, por mais bonzinho que seja. Só ele tem a palavra certa. Só ele tem a palavra transformadora. Só ele tem a palavra vivificadora. Só ele tem a palavra de vida eterna. Um dia, os soldados do templo, através do sumo sacerdote,
João 7, a partir do 44, mas o que eu vou falar está no 46. Mandaram prender Jesus. Vocês vão lá e prendam ele. Ele tem alvoroçado a cidade, o povo está seguindo esse homem aí, ele tem conseguido adeptos. É um perigo. E foram prender Jesus. Saíram. Deram um azar terrível. Porque, primeiro, quando eles chegaram no lugar, Jesus estava pregando. E segundo, eles resolveram ouvir Jesus pregar. E quem ouve a palavra de Jesus, recebe transformação. Quem ouve a palavra de Jesus, muda de ideia. Amém? Primeira coisa é mudar de ideia, não fazer mais o que ia fazer, não fazer a coisa errada. E eles ficaram ouvindo. Agora eu imagino esses soldados, no intuito de prender Jesus, ficaram ouvindo Jesus. Esse texto é de João, eu vou citar só João. Falando aquelas palavras que nós já somos até familiarizados com elas. Já pensou Jesus falando, eu sou a luz do mundo. João 8, versículo 12. Jesus no livro de João abusa. Isso é um termo benigno que eu gosto de falar, não me leve a mal. Ele abusa do termo ego eimi. Eu sou. Ele dizendo, eu sou o pão da vida. E esse camarada olhando, nunca viram aquilo. Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. Eu simplesmente sou a porta. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E eles ficaram ouvindo. E parece aqui numa conjecturando aqui. Um disse para o outro, você encara isso aí? O camarada diz, rapaz, dá não. Irmãos, era impossível separar Jesus da sua palavra. Sabe qual era a diferença da pregação de Jesus para a pregação dos rabinos? Que Jesus pregava com autoridade. A doutrina dele era diferente, porque tinha autoridade. Jesus pregando aquelas palavras, e eles disseram, rapaz, não vai dar não. E agora? Eu não prendo ele, tu prende, você não prende, e tu também não, e tu também não, então vamos voltar. E voltaram, a Bíblia diz, o texto citado aí, o 46, que quando chegaram lá, perguntaram, vocês não trouxeram, cadê o homem? Isso não dá para trazer, não dá para prender. Mas por que vocês não prenderam? Porque nós nunca vimos alguém falar como ele. É diferente o jeito de ele falar. A forma das suas palavras, como ele as coloca, é totalmente diferente. E eles ficaram preocupados porque o povo estava seguindo, agora o povo está seguindo, como é que nós vamos fazer? Irmãos, o nosso amado fala como ninguém fala. Quando você está angustiado, preocupado, enfadado, que você vai aos pés de Jesus, que você recorre à palavra, a forma dele falar contigo é diferente. É muito diferente. Porque ele fala de uma forma transformadora. A palavra, quando vai chegando, vai transformando, vai tirando, vai purificando. Porque a palavra purifica. Então, leia a palavra que você vai ver que não tem amado que fale, olha, Buda falou bonito. Os filósofos falaram bonito. Os religiosos falam bonito. Zoroastro falou bonito. Tem tantos que falaram bonito. Mas ninguém teve a ousadia de dizer, eu sou o pão da vida. Ninguém teve a ousadia, nem Moisés, com toda a sua intimidade com Deus, ele não se atreveu a dizer, eu sou o caminho. Não. Porque só Jesus tem essa palavra para nós. Só Jesus tem essa palavra para nós. Um dia, lá no capítulo 6,
68 de João, o contexto, Jesus está pregando, mas a palavra de Jesus era contrária ao pecado. O povo começou a ir embora. Alguns discípulos foram embora. E Pedro chegou perto de Jesus e disse: Jesus, o negócio está feio aí. Quem sabe Pedro não queria ensinar a Jesus uma exegese nova, uma forma da neurolinguística para prender o povo. Jesus não precisa disso. E ele disse: Senhor, o povo está indo embora. Aí Jesus disse: quereis vós também? Pode ir. E Pedro disse: para onde iremos nós, se somente em ti há a palavra de vida eterna? Somente em Jesus a palavra de vida eterna. Você é eterno, você está no reino da glória. Sabe por quê? Porque em teu coração penetrou a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é libertadora. Glorificado é o nome santo do Senhor. O nosso amado é melhor, porque ninguém fala como ele. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Tem. Terceiro. Talvez eu me demore mais um pouco nesse terceiro. Por que o nosso amado é melhor? Primeiro, porque ninguém sofreu como ele, em meu lugar. E isso revela o seu grande amor para comigo. Segundo, porque ninguém fala como ele. E terceiro, porque ele tem um nome, que é sobre todo nome. Ele tem um nome, mesmo o camarada aqui chamando Jesus, o nome não tem nada a ver com o dele. Eu conheço muita gente chamada Jesus por aí, mas não tem nada a ver com o nome de Jesus. O nome de Jesus é sobre todos. Filipenses capítulo 2 e versículo 9 diz que ele recebeu o nome. Todo mundo conhece esse texto desse hino do apóstolo Paulo. Porque Paulo nas suas canções também inseria teologia. E nesse cântico ele diz que Jesus recebeu um nome que é sobre todo. Não é alguns, é todos os nomes. Mas vamos ver como é que ele conseguiu esse nome. Primeiro através do sofrimento, que eu não quero mais repetir. E sobre a sua trajetória de vida. Jesus conquistou isso aí. O nome de Jesus é um nome em que todo joelho se dobrará, toda língua. E eu descobri em um texto grego de Efésios e também de Filipenses, que é no presente, agora nesse momento tem no inferno, está com o joelho dobrado e dizendo só Jesus Cristo é o Senhor. O camarada diz chorando, gritando, mas tem que dizer, porque não há outro. E no futuro todos dobrarão o joelho. Céus e terra, inferno, tudo. Esse nome, o nome de Jesus, é um nome que cura as enfermidades. Você pode expulsar, olha, faz um teste quando estiver expulsando demônios. Você pode citar o nome de Bento XVI, Bento V, Bento IV, tudo que é Bento. Pode jogar água benta no demônio. Você pode citar nome de entidades. Eu não vou citar aqui, porque tem gente que não gosta e está certo. Você pode citar o nome de quem você quiser. O demônio vai rir da tua cara. E ele ainda vai dizer, vou não. Quero não. Sabe por quê, irmãos? Porque é só no nome de Jesus. É no nome de Jesus e tem que ter intimidade. Quando os filhos do céu foram expulsar o demônio, eles disseram assim, eu te repreendo em nome de Jesus, o qual Paulo está pregando. O demônio disse, repete. É lógico que não está assim no texto. Isso é para você entender que os caras não tinham moral nenhuma. Eu te repreendo em nome de Jesus, o qual Paulo prega. Ele disse, olha, o negócio é o seguinte, o demônio falaram para eles. Nós conhecemos Jesus e sabemos bem quem é Paulo. E vocês, quem são?
Irmão, não adianta expulsar o demônio em nome de Paulo. O camarada colocou ele de Jesus e os demônios de Paulo. Não funciona, tem que ser no nome que é sobre todo nome. No nome de Jesus, a esperança, a vida eterna, renovo, a alegria, batismo no Espírito Santo. Esse nome é um nome, viu, irmãos? Eu gosto muito de citar, essa eu cito em todas, em algumas mensagens, de uma pesquisa que eu li sobre Buda, Alexandre e Jesus. Essa pesquisa foi feita num país cristão, na década de 60, isso, né? Nos Estados Unidos. Eu acho que partindo da Ásia. E na primeira pesquisa, Buda ficou em primeiro lugar. Alexandre em segundo e Jesus em terceiro lugar. Na segunda pesquisa, Alexandre ficou em primeiro lugar. Jesus em segundo lugar e Buda em terceiro lugar. Mas o que me chama a atenção é que no Brasil tem uma pesquisa onde a segunda pessoa mais adorada e mais venerada é Iemanjá. E é um país cristão. Um orixá do candomblé. Pelo número de pessoas, ela ganha. Que vergonha um país cristão ter como segundo lugar, recebendo reverência, um orixá do candomblé. Mas nessa pesquisa, Jesus também não ficou em primeiro lugar, ficou em segundo. E eu comecei a partir daquele dia, isso foi na década de 80. A pesquisa é de 60. E eu só tive informação de 80, porque a gente vai ler o jornal, recorta aquela coisa, vai tendo, né, informações antigas. E eu fiz um paralelo entre Jesus e Alexandre. Eu já citei isso várias vezes, mas eu tinha que fazer. Porque eu sou crente. Eu tenho que valorizar o meu Senhor, o meu Salvador, que me batizou no Espírito Santo, que me tirou lá de Ribeiro do Mel, no Nordeste, cabeçudo, magrinho, barrigudo, que me trouxe para São Paulo, que me fez eu conhecer a Edileuza, e que me fez eu conhecer os irmãos, e está aqui nessa noite pregando a palavra de Deus. Eu tenho que valorizar o meu Cristo, eu tenho que valorizar o meu Senhor, eu tenho que glorificá-lo, honrá-lo, bendizer o seu nome. E eu fiz um traçado, um paralelo, e realmente eu me assustei quando fiz. Porque os dois têm algo em comum. Talvez o intelectual opte por isso. Os dois eram jovens, diferença de 3 anos de um para o outro. A morte de um aproximadamente 300 anos de um para o outro. Filhos de rei. Elós, um do rei celestial e outro do rei Filipe. Tinha um sonho, um reino sem fronteira. Onde passaporte não existisse. Morreram prematuramente, na flor da idade, os dois. Quer dizer, existe algo em comum, mas quando você aprofunda, você vai ver que o melhor é Jesus. Aleluia. Vamos ver, Alexandre, por exemplo, nasceu na Macedônia. Quando Alexandre nasceu, a Macedônia, no poder do seu pai Filipe, era uma cidade não muito grande, mas, por exemplo, na época, uma cidade de 10 mil habitantes, tinha nela 90 mil escravos. Era status ter escravos. Quanto mais, melhor. Então, os hebreus viviam, coitados, no pé dos nobres. Porque escravo lá era diferente da escravatura que teve no Brasil, por exemplo. Jesus nasceu em Belém. Quando Alexandre nasceu, colocaram um grande coro para cantar com grandes músicos, apesar de ser um filho bastardo. Jesus não tinha ninguém para cantar. Não tinha um coro, não tinha um cantor, mas Deus providenciou um coral celestial, dizendo: paz, glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens a quem Ele quer bem. Deus quer bem a você. Então Ele é digno de toda honra e toda glória. Alexandre Magno.
Ele tinha uma filosofia parecida com a de Gengis Khan. Tomai tudo que puder. Trazei tudo que puder. Jesus tem uma filosofia diferente. Dai tudo que puder, porque é dando que se recebe. Alexandre, ele conquistou todos os tronos da Macedônia ao Egito. Jesus conquistou todos os túmulos, porque um dia os túmulos irão ouvir a sua voz. E sabe de uma coisa? Os mortos, salvos ou não, irão sair deles. Alexandre derramou sangue inocente para construir um reino, um império. Jesus derramou o seu sangue inocente para construir um reino que nós vamos pertencer a ele. Alexandre Magno era homem e se fez Deus. Jesus era Deus e se fez homem. Alexandre Magno era pobre e se fez rico, principalmente com a riqueza dos outros. Jesus era rico e se fez pobre para enriquecer a muitos. Alexandre Magno escravizou todo homem que chegou perante ele, grande ou pequeno. Chegava perante ele, se tornava escravo. Jesus não. Jesus liberta todo homem que chega perante ele. Pode ser o mais vil pecador. Quando chega perante Cristo, ele diz: você está liberto. Alexandre Magno morreu na Babilônia, picado por um mosquito. O diagnóstico é febre não identificada, desconhecida. Eu creio que foi a dengue que matou Alexandre Magno. Um homem tão poderoso, tão rico, veio uma muriçoca, matou ele. Para mostrar que ele não era nada, um pernilongo foi suficiente para matá-lo. Alexandre Magno, quando morreu, estava cercado de sátrapas, juízes, presidentes, reis e muitas autoridades. Jesus, quando morreu, morreu desprezado, abandonado, sozinho. Mas o que mais me chama a atenção é que Alexandre Magno morreu para sempre. Jesus Cristo vive para sempre. Eu prefiro ficar com Jesus. Por isso que ele é melhor. E a partir daí, o nome de Jesus se torna grande. Mas não é um grande, é um grande de verdade no mundo espiritual. Então, meu irmão, quando você entra num culto como esse para louvar a Deus, não se esqueça de glorificá-lo, de adorá-lo, de magnificá-lo e de louvar o nome dele. Então tem pessoas que até ironizam quando nós falamos bendito é o nome do Senhor, porque realmente o é. Porque neste nome há poder. Neste nome o demônio cheira lona, como diz lá no Nordeste. Neste nome demônio sai correndo. Neste nome famílias são transformadas. É neste nome que a igreja vai subir para a glória. É no nome de Jesus que a tua prosperidade vai chegar. É no nome de Jesus que os teus sonhos serão realizados. É no nome de Jesus que os teus projetos serão concretizados. Não vai ser no nome de outro, não. É no nome de Jesus que aquela doença vai sair. É no nome de Jesus que as tuas orações recebem calento, recebem base e são cumpridas, são respondidas. É no nome de Jesus que há o avivamento, o renovo, a cura divina. É no nome de Jesus que nós estamos aqui nessa noite. Nosso amado é melhor porque tem um nome que é sobre todo nome. Eu acho interessante que Pedro diz o seguinte: não há outro nome. Existem, mas são vagos. Nem no céu.
Olha, tem muitos nomes no céu. Eu poderia citar aqui vários. Se atribui ao céu. Jeová, Miguel, Gabriel. Tem vários nomes no céu. Mas nenhum se compara ao nome de Jesus. Porque essa Bíblia diz que não há, eu creio que não há. Ainda que exista foneticamente, se diga por aí, mas se diz que não há, não há. É só o nome de Jesus. Então, meu amado, deixa eu concluir essa mensagem dizendo o seguinte: a noiva responde. Olha o que ela responde. Eu vou ler só um versículo, porque não vai depois. Eu precisava de 6 horas para comentar item por item de cada título que ela dá para o seu amado. Então vou dar 2. Apenas 2. Amém? Olha o que ela responde. Isso eu não coloquei eu não preguei ainda, vou pregar agora. Olha o que ela responde. O meu amado é Cândido. Não é? Cândido aqui não é nome não, tá, irmão? Porque se tem um rapaz aí chamado Cândido, falou, opa, eu sou amado. Cândido significa aquele que brilha. Cândido significa alvo mais que a neve. Cândido significa puro. A palavra cândido significa imaculado, não cabe mácula nele. A palavra cândido significa inocência, inocente. A palavra cândido vem de pureza plena. Ela está dizendo, meu amado brilha mais que a luz. O meu amado é puro. O meu amado é inocente. O meu amado é alvo mais que a neve. O meu amado é imaculado. Não cabe adjetivos pejorativos nesse amado. Nesse amado só cabe coisas boas. Tu és lindo, maravilhoso, onisciente, onipresente. A ti pertence a presciência. Tu és magnífico. Não há palavras na nossa mente, por mais sábio que sejamos, para criar uma frase que seja suficiente para satisfazer o que realmente esse amado é. Por mais que você fale. Por isso que você tem que adorá-lo, 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 magnificá-lo com as suas palavras. Mas fale sempre o melhor. Porque ela diz, o meu amado é Cândido. Ela continua dizendo assim, o meu amado. Aqui está numa versão corrigida, tá? Uma versão corrigida é meio abençoada, né? O meu amado é rubicundo. Meu Deus. Rubicundo é fácil. De cor rubra, mas eu não vou dizer cor rubra. Amém? Cor rubra, fica meio, né? O meu amado, ele é moreno. Ele é avermelhado, no sentido de corado. Rosado. Mas esse rosado aí é no sentido de saúde, de virtude, de coisa boa. Ela está querendo dizer, o meu amado tem, dentro do aspecto físico, aqui, fazendo isso, é o melhor. É o mais completo. Pense num modelo aí. Eu não sei, eu não vejo muito essas coisas, nem quero ver. Mas pense no modelo aí. Eu nem sei dos nomes mais no top, antigamente a gente sabia, agora não sabe mais. Ele é muito melhor. Os platos largos. Altura na estatura correta. Peso ideal. Saúde completamente boa. Isso aqui é uma linguagem figurada, para você entender que tudo que é bom existe nesse amado. E ela continua dizendo, o meu amado é rubicundo. Ele traz a bandeira entre 10.000. É aquele que tem a vitória. Digo, meu amado é aquele que tem a vitória. Agora, irmão, deixa eu dizer, a vitória dele, a vitória de Cristo, a vitória do nosso amado, a vitória dele é a nossa vitória. Se ele venceu, nós vencemos. Por isso que ele é melhor. Dá vontade de procurar ele, dar um abraço. Mas saiba de uma coisa, ele está bem pertinho de você.
Pela fé, beije, o abraço e diga: eu te amo, meu amado. Sabe, irmãos, eu vou terminar dizendo uma característica que me veio à mente. O nosso amado é melhor porque ele nunca nos deixou sozinho. Amém? Apesar de ele ter tudo isso, apesar de ele ter um nome que é sobre todo nome, Barack Obama, isso aí não significa nada para ele. Ele nunca te deixou sozinho, está contigo. Aonde você entrar, está lá o teu amado. O nosso amado é melhor, porque ele, além de estar conosco, ele providenciou um lugar especial e ele voltará para nos levar e consumar isso para sempre em uma vida com ele na glória. Porque a salvação é dividida em 3 partes: ato, fato e consumação. Ato, no momento em que eu aceitei a Cristo e eu declarei Ele como meu Salvador, o meu amado aí é meu, é o ato. Fato, quando eu vivencio, quando eu declaro, eu dou testemunho, eu vivo a salvação por Ele concedida a mim. Consumação, quando Ele voltar nas nuvens, e aí nós vamos cantar em coro o que diz o apóstolo João: seremos como Ele é, veremos como Ele é, para sempre. Esta é a consumação. Quem pode dizer amém? Não tenho mais tempo. Não tenho mais tempo. Só digo: meu amado é melhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé.